tiraram alguns vergalhões da estrutura da Sim, cela. sim. Mas eles não arrancam isso com as unhas, né? Impossível. O grande ponto da discussão, a gente está falando de presídio federal, o suprassumo do sistema prisional do país. Se tiver de ter alguma corrupção, seria facilitar para quem paga mais. Eu sendo o ministro, eu sendo o responsável por tudo isso, eu não ia liberar todas as imagens para a imprensa. Jamais. E aí, pessoal, beleza? Estamos começando mais uma entrevista do nosso podcast Cotidiano Policial. Para quem quer ser polícia, para quem gosta de polícia, para quem se interessa pela temática de segurança pública, enfim. Quem já conhece o canal, já conhece. Quem não conhece, chegou aqui de paraquedas, se inscreve se você gosta dessas temáticas de segurança pública, porque aí já vai tendo acesso, consumindo o nosso conteúdo, que, repito, sempre voltado para as questões policiais de segurança pública e etc. Hoje, mais uma vez, há cerca de 3 anos, nós já havíamos conversado com o nosso amigo aqui, Manuel Osório, que é policial penal, né, aqui em Campina Grande, já foi diretor de presídio, hoje coordena ou dirige uma equipe especializada, que é o GPOI, aqui em Campina, e a gente vai conversar com ele novamente. Como eu disse, 3 anos atrás, mais ou menos, eu vou colocar aqui embaixo o link da outra entrevista, foi uma entrevista muito boa, mas hoje o tema principal é o tema que percorre os podcasts brasileiros, que foi a fuga de 2 presos recentes num presídio, essa semana, no Presídio Federal de Mossoró. Esse é o tema principal, mas obviamente a gente vai enveredar por outros tópicos também. Sem mais delongas, Manuel Osório, meu amigo velho, mais uma vez agradeço por ter aceito aí um convite para nosso bate-papo, bom bate-papo de sempre. Boa noite aos colegas aí, telespectadores do podcast Cotidiano Policial. Como o Saulo falou, há 3 anos atrás, mais ou menos, na época da pandemia, né, Saulo? A gente esteve por aqui. É uma honra estar aqui novamente. Saulo que iniciou lá com a gente lá em 2009, né, Saulo? 2009. 2009. Entramos para a história. Até então... Primeira turma. Agente penitenciário, né, no Presídio Serrotão. Saulo trabalhava no Monte Santo e a gente lá no Serrotão, e a gente se encontrou aí nas idas e vindas, escoltas e outras coisas dentro do sistema. E hoje estamos aqui e a gente vai tentar aí responder algumas questões com relação ao que houve lá em Mossoró, logicamente, que a gente não está no local. Tem alguns colegas nossos do GPOI que se encontram lá na região trabalhando, né, na tentativa de recaptura desses 2 foragidos, mas aquilo que tiver dentro do nosso alcance, né, dentro das nossas experiências que a gente adquiriu nesses 15 anos, né, sistema penitenciário. Isso. A gente vai tentar aqui contribuir da melhor forma. Pois é, então antes de ingressar mesmo no assunto, vamos conversar um pouco sobre a sua atividade atual. Está coordenando o GPOI, né, aqui em Campinas. O GPOI, para quem não sabe, Grupo Penitenciário de Operações Especiais, aqui do Sistema Penitenciário aqui da Paraíba. Nós iniciamos no GPOI em 2012, né, quando eu sou da primeira turma de formação em 2012. A gente fez o curso de formação em 2011 e, salvo engano, em fevereiro de 2012 foi criado o grupo, né? E desde então a gente estamos trabalhando lá nesse grupo de operações e desde então, desde o início, quando optou de criar o polo aqui em Campina Grande, que a gente coordena, a gente passou 2 anos, 2 anos fora da coordenação, porque a gente assumiu o presídio, uma unidade prisional, e logo em seguida, a ter saído da unidade prisional, a gente foi contribuir com a Força Nacional Penitenciária no estado de Roraima, né? Lá, e passamos 4 meses lá, e no retorno a gente voltou para a equipe, e logo em seguida, mais algum tempo, a gente reassumiu a coordenação. Para quem não sabe, né, qual a missão do GPOI, qual é o trabalho, o objetivo da criação do GPOI? Foi criado para quê? O GPOI foi criado, a ideia do GPOI, e é tanto, não só a ideia, mas hoje a gente trabalha vamos dizer assim, na intervenção, né, de unidades prisionais, tanto na parte preventiva como em situações de crise, né? Motim, rebeliões, a gente já participamos de algumas, né, tanto situações mais,
vamos dizer assim, de nível de estresse mais elevado, como situações de manter, né, a disciplina, a ordem e a disciplina das unidades. E também em escolta de alto risco, né, que nós somos subordinados à gerência executiva do sistema penitenciário, e através da nossa direção geral em João Pessoa, passa as demandas tanto aqui para o Polo João Pessoa como o Polo Campina Grande, as ordens de serviço e as missões que a gente... E como você falou, as especializadas têm que estar de prontidão 24 horas, né? Sim. Nós temos uma equipe aqui em Campina Grande, 24 horas de prontidão total, e qualquer situação, na nossa jurisdição, né? De Campina Grande até o Alto Sertão, a gente está ali para dar conta do negócio. Sem precisar dizer onde foi, nem quando, mas assim, qual foi uma das ocorrências dessas de intervenção que vocês disseram, porra, hoje foi pau, hoje foi pauleira. Repito, sem precisar dizer onde foi, para não... Mas quiser dizer também... Teve algumas situações, 2 situações na mesma unidade, né? Eu não vou aqui citar a unidade, mas 2 situações que realmente precisou do grau, né? Do grau de formação dos nossos colegas do GPOI. Foi uma situação bastante delicada, de bastante estresse, bastante, vamos dizer assim, bastante batalha mesmo, de força mesmo, de uso da força proporcional para poder dirimir a situação. O que é que acontece nessas horas? Os caras jogam pedra, para quem está assistindo poder meio que entrar no presídio e sentir dessas duas vezes, a última agora, né, que essa para mim eu acho, no meu ponto de vista, eu acho que foi a mais, vamos dizer assim, a batalha foi muito, muito grande, né, com tanto a gente do Grupo de Operação Especial, o GPOI no caso, como também para o choque que nos auxilia nesse tipo de situação. Literalmente chuva de pedra, né? E outras coisas, né? Então, chá, óleo quente, aliás, café quente, óleo quente, fezes, e aí você pode imaginar o que eles podem usar como arma para tentar nos impedir de fazer o nosso trabalho, né? Que é voltar à disciplina, a ordem e a disciplina na unidade prisional, eles tentam de tudo. Pedaço de ferro, enfim. É por isso que suponho, eu nunca fui do GPOI, mas suponho que seja por isso que o treinamento tem que ser pesado. Né? O treinamento para se inserir no grupo passa por um período de treinamento. Primeiro passa por uma avaliação física, né? E logo em seguida ter aqueles que conseguirem adquirir o êxito no TAF, né? Aí vai para o curso de formação e aí o curso é bem, vamos dizer assim, o nível é muito bem alto. E aquilo que se cobra muito do operacional é essa situação psicológica, né? Do nível de estresse, porque é muito alto. Muito alto mesmo. O nível de estresse numa unidade, se o cara não estiver preparado, tanto fisicamente como psicologicamente, ele não dá conta. É pesado, isso aí eu sei. Mas vamos lá, Manuel, você foi diretor do Presídio Serrotão. Para quem não sabe, o Presídio Serrotão aqui em Campina Grande, hoje deve ter em torno de 1.000 presos, 1.000 e pouco, mas é o maior em área, o maior do estado em área cercada, não é isso? E você foi diretor lá durante 3 anos? 3 anos e meio, mais ou menos. Pronto, durante 3 anos, para a gente meio que já começar a entrar no tema da história, nesse clima nessa questão de fuga de presídio, quais são os desafios para um diretor de um presídio? Lógico, tem outros desafios, mas no tocante à questão de fuga, a gente entra na fuga também, mas e você enquanto ex-diretor, quais são os desafios para quem dirige uma unidade prisional? Eu costumo dizer que a capacidade que uma pessoa tem para dirigir uma unidade como a complexidade que é o Presídio Serrotão, ele tem que estar muito bem preparado. Tem que ter uma equipe extremamente comprometida, que não é fácil, né? Eu, depois que saí, já entrou lá 2 diretores e o nível de competência dos colegas que teve lá, o nosso colega Delmiro e hoje o atual diretor Sucupira, são extremamente comprometidos, extremamente competentes, mas, assim, além disso, tem que ter uma equipe comprometida, profissionais habilitados e comprometidos com o trabalho, né? Sendo redundante, né? E, cara, e buscar sempre estar cumprindo os procedimentos e protocolos, né? Não é fácil. Hoje, salvo engano, a unidade
o complexo Serrotão são 8 hectares, né? Aí nós temos lá a penitenciária padrão, que é a unidade mais nova, né, se eu não me engano é de 2007. A padrão é 2007. 2007. Aí tem o presídio feminino, que está também inserido no complexo penitenciário, e o Serrotão, que é o mais antigo, tem 1990, se eu não estou enganado. Isso. 43 anos, né? 1990. A estrutura já bem, vamos dizer assim, bem usada, né? Lá teve inúmeras rebeliões, né? Fugas, tentativas de fugas. Né? Foi construída em outro contexto. E a estrutura continua, vamos dizer assim, do ponto de vista da sua construção original, praticamente é a mesma, né? Sim, sim. E da outra vez você já tinha feito essa mesma pergunta, do tempo que não tinha fuga, né? Isso. Não é isso? E a gente conta de 2011 para cá, são 12 anos, né? Quando eu estive aqui da última vez, fazia já estava entrando para 13, né? Para 13 anos, estamos entrando para 13 anos. Né? Sem fuga lá. Sem fuga no presídio Serrotão. Na estrutura que se tem lá, né? Por isso que eu digo, isso faz parte de um trabalho que tem se desenvolvido pela Polícia Penal, né? Ao longo desses anos, de comprometimento, cumprimento dos procedimentos e dos protocolos de segurança que a unidade tem realizado lá para evitar esse tipo de situação. Tentativa houve algumas, né? Mas todas foram, vamos dizer assim, impedidas pelo excelente trabalho que os policiais penais desenvolvem nessas 3 unidades lá. E também, na época, porque a Polícia Militar, até algum tempo atrás, fazia parte também do conjunto da segurança lá, né? Saiu agora, hoje quem assumiu as guaritas, né, foi os policiais penais, né? Todo o complexo aí, hoje trabalham exclusivamente a Polícia Penal. Eu me lembro que antigamente, lá no Serrotão e em outros presídios também, fugia muito por túnel, né? Os presos, uma das, vamos dizer, modalidades de fuga era por túnel, outras vezes também pulando o muro e tal. E meio assim, e como você disse, como você lembrou, há 13 anos sem isso. Eu até escrevi um artigo para o site de Lenildo Ferreira, jornalista aqui de Campina Grande, Hora Agora, o nome do site, fazendo meio que um paralelo desses 13 anos sem fuga no Serrotão com os 16 anos da penitenciária de Mossoró, que tem 16 anos de criação. Então, assim, o Presídio Federal de Mossoró passou 16 anos sem fuga, mas com toda estrutura, né? E o Presídio Serrotão, com a estrutura que tem, 13 anos. Então, são quase equiparados do ponto de vista de fuga. Mas, enfim. Então, assim, essa questão de fuga é um dos dilemas que uma direção prisional sofre, né? Tem que estar antenado. Mas, assim, eu acho que isso, capitaneado aí pela gerência executiva do Sistema Penitenciário da Paraíba, tem se realizado lá, né, várias operações, né, de prevenção. Né? Exatamente. De verificação da estrutura. Isso é importante também. Né? Porque muitas vezes isso, na verdade, isso nunca sai, não é notícia, né? Exatamente. Mas porque o trabalho cotidiano dos nossos policiais penais, eu vou dizer, como eu falei da outra vez, os nossos policiais penais aqui do estado da Paraíba entram em qualquer unidade a qualquer hora do dia ou da noite. Né? E o grupo de operações especiais, da qual eu coordeno aqui em Campina Grande, e tem como diretor o nosso colega Fabiano e Dinamérico, a gente estamos para auxiliar os colegas, né, policiais penais, nessa inserção aí algumas unidades em determinadas situações, né? Sim. A gente sempre está, como eu falei aqui no início, sempre estamos fazendo esse tipo de operação do ponto de vista preventivo e quando tem algumas situações de crise, a gente também está lá para auxiliar os colegas a manter a ordem e a disciplina e também a manutenção, né, vamos dizer assim, minimamente inabalada das estruturas das unidades prisionais. Esse é o nosso trabalho. No caso de rebelião, que nem é tanto o tema, mas os presos dão sinais. Quem é um policial penal já manjado consegue captar sinais na iminência de uma rebelião? Tem, assim, não digo que é regra, né? Não é regra porque toda regra, como há exceções, mas geralmente tem alguns apontamentos, né? Eu não vou aqui entrar em detalhes, até pela questão do tema ser um tanto quanto sensível, né, em função da segurança das unidades prisionais, mas o
os colegas mais experientes, né, começa a perceber algumas, vamos dizer assim, algumas mudanças de comportamento, né, Sim. E alguns apontamentos também que é feito até dentro das unidades prisionais e até na própria visita, deixa o clima essa percepção, começa o clima muda, algumas situações a gente já viveu situações como diretor do Serrotão, numa morte que teve lá em 2014, se eu não me engano, ou 2015, início de 2015, que a gente, durante todo o dia, percebeu situações, né, meio que diferentes do cotidiano, da normalidade da unidade, e ao final da visita houve uma morte, né, um assassinato lá de um preso, que, vamos dizer assim, durante todo esse dia a gente percebeu algo diferente, e no final do dia foi surpresa do ponto de vista do assassinato. A gente estava percebendo que tem alguma coisa diferente, né? Ninguém sabia, não sabia exatamente o que iria acontecer. Mas há esses apontamentos que o colega experiente, o colega que tem mais vivência dentro das unidades prisionais, ele passa a perceber. E é nesse sentido que entra a participação dos grupos especializados, né? A gente, geralmente, o diretor percebe alguma situação, já pede o apoio, exatamente, de forma preventiva, e é isso que o sistema penitenciário paraibano tem assim, vamos dizer assim, em comparação a outras unidades da federação, a gente, vamos dizer assim, vamos botar aqui, entre aspas, estamos bem na fita, né? O trabalho que é desenvolvido pela nossa gerência, pela nossa gerência de inteligência, pela gerência executiva, pelos diretores das unidades e pelos policiais penais nas unidades prisionais, e o tempo que a categoria vem amadurecendo, esse trabalho vem sendo feito com mais, vamos dizer assim, com mais eficiência, né? Entendeu? Isso preventivamente é muito interessante, né? Bom, agora vamos entrar agora na história que está repercutindo no país inteiro, talvez até fora do Brasil. A fuga lá, as duas fugas, né? Do Presídio Federal de Mossoró, Manuel. Chove teorias, chove versões, chove opiniões. Na sua opinião, foi o que aconteceu? Porque assim, uma ala muito forte, principalmente parte da imprensa e tal, a gente percebe que às vezes tenta meio que atribuir apenas a uma possível corrupção, facilitação, bababá. Mas já na internet, meio podcast, a gente já vê outras linhas de pensamento. Você acha que ali pode ter havido corrupção? Enfim, o tempo é seu. O que você achou daquela situação? Saulo, a gente estava falando aqui há pouco sobre o Presídio Serrotão, né? Que é uma unidade complexa, né? Nós temos outras unidades com a mesma complexidade, né? No caso, Silvio Porto, o Presídio do Roger, né? Até outro dia, o Presídio do Roger, um tempo atrás, assim, não muito distante, o Presídio do Roger era sempre notícia, né? Sim, exatamente. Não é verdade? Exatamente. Era sempre notícia. Verdade, você lembrou bem. Né? Aí eu pergunto a você, que além de policial, é jornalista de formação, qual foi a última notícia do Presídio do Roger? Você lembrou bem isso aí. Qual a última notícia do Presídio do Roger? Qual a última notícia, vamos dizer assim, no âmbito geral, notícia, vamos dizer assim, negativa, né, sobre o sistema penitenciário da Paraíba? A última foi em 2018, que foi a questão da invasão do... Mas assim, a gente tratando de unidades federais, né, em termos de estruturas, sim. de, vamos dizer assim, de investimentos, né, o Estado da Paraíba tem buscado investimento, e eu vou dizer isso porque eu posso dizer isso de cátedra, né? Porque quando você testemunhou isso, em 2009, quando a gente entrou no sistema, e ao nível que nós temos hoje, nós avançamos muito. Temos muito o que avançar ainda, né? Claro. Em todos os aspectos. Mas se avançou muito, né? Em todos os pontos, né? Nas estruturas das unidades, que tem melhorado, no aparelhamento, no armamento, na formação dos nossos policiais. E, assim, a gente fica um tanto quanto apreensivo e também, assim, triste, porque nossa formação como Grupo de Operações Especiais, GPOI, né, nós fomos formados, a primeira e a segunda turma foi formado pelo DEPEN, né, pelo departamento, que agora é Senapem. Por operacionais
que trabalham ou trabalhavam no presídio de Mossoró. Mossoró. Em outras unidades da federação, né? E algumas outras unidades no Paraná, enfim. Mas, basicamente, por policiais ou agentes penitenciários na época do presídio de Mossoró. E lá tem protocolos, tem procedimentos que nós adotamos para o nosso trabalho do dia a dia. E isso refletiu, toda essa formação do GEPOI, né, refletiu também porque logo após a formação do GEPOI, alguns colegas formados no GEPOI, já geponiano, né, passaram a dirigir unidades prisionais no Estado. E nós, né, eu e alguns outros colegas, a gente passou a dirigir unidades prisionais exatamente para transferir o conhecimento que a gente teve, né, recebeu do DEPEN até então, e transmitimos para os colegas e criamos um arcabouço de procedimentos e protocolos para as unidades prisionais. Isso tem funcionado aqui no Estado da Paraíba. Né? Logicamente que a gente trouxe todo esse arcabouço de conhecimento, né? Todo esse leque de conhecimento que nos foi repassado pelos colegas do DEPEN, para ir adaptando a nossa realidade. Sim, foi adaptado às unidades, à realidade das unidades do Estado da Paraíba. Né? Isso teve uma contribuição enorme para a segurança das unidades, os procedimentos internos e externos, de escolta, enfim. Né? Nós tivemos aqui, para contextualizar um pouco, tivemos uma situação que foi bastante, foi notícia em todo o Estado, de uma tentativa de resgate aqui numa clínica, no né? Bairro da Prata. Exatamente. E o preso, apesar de ter havido uma situação, né, onde um colega vigilante lá da clínica faleceu, né, foi alvejado, mas só não foi levado a cabo o resgate porque o colega usou de procedimentos e protocolos, né, que impediu o êxito dos miliantes. Impediu o resgate. Entendeu? Isso é trazido através de formação, de busca de conhecimento. Né? Exatamente. Isso tem fortalecido muito os policiais aqui no Estado da Paraíba. Dito isto, é um tanto quanto complexo o assunto, porque a gente não estava lá, né? Vamos dizer assim. Mas, assim, como você falou, e a gente falando aqui em off, 250 câmeras, né? Pelo menos é o que foi dito aí na imprensa. O marketing institucional diz isso, né? Como você falou, o marketing institucional disse que 250 câmeras, mas a imprensa, saiu uma reportagem agora no final de semana, descobriu que mais da metade das câmeras estavam inoperantes. Exato. Né? E se tinha algumas câmeras em operação, teria que ter alguém, né, visualizando. Aí a pergunta que se faz é o seguinte, e lá todo o sistema, vamos dizer assim, a vigilância é toda feita pelos policiais penais federais, né? Tanto a parte interna, dos procedimentos internos e também das guaritas, né, de vigilância. Tudo polícia penal. Tudo policiais penais. Aí, assim, eles estavam em uma ala, se eu não me engano, era RDD, né? RDD. Aí eu pergunto, só tinha eles dois? Se só tinha eles dois, algo foi planejado, porque saíram simultaneamente do mesmo modus operandi. É verdade? Que estavam em celas separadas. Em celas separadas, porque lá é um preso por cela, né? Lá é um preso por cela. É bom que diga isso. Exatamente. Lá as celas são individuais, é um preso por cela. E a capacidade de lotação, se eu não me engano, estava em torno ali de menos de 50%. Que o presídio federal, por padrão, eles têm 208 celas, cada presídio, porém, por questão de segurança, nunca... Se eu não me engano, tem 80 lá, né? Tinha 80. No Mossoró, em torno de 80. 80 e alguma coisa. Eu não tenho exatamente o número, mas aí... É por aí. Aí a gente vai buscar a origem da situação. Por que eles estavam lá? RDD né, como o próprio nome diz, é um regime diferenciado, né? Exatamente. Não é isso? É o pior castigo. É o fundo do poço em termos de castigo. Dali, eu não utilizaria o castigo, né? É um regime diferenciado para quem faz alguma coisa diferente dos demais. Exatamente. Quando ele castiga é porque assim, aí eles foram, né? Será que isso aí já não foi premeditado? Né? Para que eles fossem para lá, porque algo eles fizeram para que fosse para esse local. Sim. Concorda comigo? O RDD. Né?
ou antes de chegarem, porque parece que foi o ano passado que eles chegaram de lá, né? Participaram de uma rebelião lá. Eles estão lá, parece que há 6 meses. Né? Foram líderes de uma rebelião lá no Acre. Mataram um bocado de gente. Enfim, lá, aí teve a situação lá e eles foram transferidos, como alguns presos aqui da Paraíba, alguns presos da Paraíba estão em unidades prisionais federais, né? Aí a questão é essa. Primeiro perguntar por qual a motivação deles estarem lá, nesse local. Né? Sim. O que os levou a isso. Né? Eu acho que aí a Polícia Federal com certeza está fazendo esse tipo de investigação. Claro. E aí eu vi a matéria, né? A matéria que foi vinculada esse final de semana num programa de televisão famoso aqui no Brasil. E eu também a pergunta que a perita fez, né? Que ela fez. Não, eles retiraram alguns vergalhões da estrutura da cela. Sim. Mas eles não arrancam isso com as unhas, né? Impossível. Retirar com as unhas. Alguma coisa chegou até eles para que eles começassem a fazer a escavação. O que eu achei estranho, não sei se você assistiu lá, que no podcast Fala Glauber, ele, num momento lá, ele diz claramente que é possível, assim, quebrar aquilo com as mãos. Eu discordo. Eu discordo. Ele é um policial penal. Eu não conheço, como eu falei, a estrutura interna da unidade. Eu falei aqui em off que a gente teve a oportunidade de 2 vezes. E ainda mais um presídio federal. Se fosse uma cadeia assim bem... E a estrutura que a gente vê, porque a gente não chega a entrar, né? Das 2 vezes que a gente esteve lá foi fomos levar presos aqui do estado da Paraíba para o presídio. Porém, só para eu completar, qualquer objeto assim, meio contundente, aí sim, com a paciência de um preso, ele começa a danificar a estrutura, né? Não sei qual foi a mágica que esse camarada utilizou ali. Mas na reportagem mostrou até, né, a parte lá que estava danificada. Arrancaram num local lá próximo à cama, lá no banheiro, no banheiro e também na estrutura da própria parede, arrancaram. Sim, né? sim. Eles arrancaram objetos, possivelmente da estrutura, né, de ferro, né, para fazer. Mas a questão pia, também tinha uma pia aí embaixo, já não tinha um ferro mais. Exatamente. Aí me parece, julgando de longe, internamente, julgando de longe, parece vamos dizer, uma falha na inspeção dessas celas, né? Né, julgando assim de longe. O RDD, se só tinha eles 2, né, e assim, eu não sei os procedimentos internos, que eu não conheço os procedimentos internos, a gente conhece aqui nas nossas unidades, né? Sim. O pessoal sempre está fazendo, corriqueiramente, faz esse tipo de... Eu acredito que lá, eu não sei, mas eu acredito que deve fazer, acho que diariamente, esse tipo, né? Esse tipo de vistoria. Eu não estou aqui querendo fazer uma crítica ao trabalho dos colegas policiais lá, mas assim, no mínimo, se tratando de presos de alta periculosidade, né? O nível de periculosidade desses caras, o nível de organização desses caras né? Porque é o grande ponto da discussão. A gente está falando de presídio federal. É o suprassumo do sistema prisional do país. Tido até então como algo de primeiro mundo no Brasil. Né? Mas a gente, assim... espera-se... também a gente vê na literatura e até mesmo no cinema, né, em fatos, vamos dizer, ditos reais, né, em situações, vamos dizer assim, fugas extraordinárias, né, de unidades que seriam, assim, invioláveis, né, que tiveram a capacidade de fugir, né. A mais famosa, a fuga de Alcatraz, enfim, a gente vai aqui levar algum tempo para tratar de algumas coisas, mas a gente vai tratar especificamente das nossas unidades federais. Sim, né? Sim. E o modelo que hoje nós temos. Vai servir, com certeza vai servir para aprimorar. Estudo de caso. Estudo de caso, e a gente, indiretamente, estamos fazendo aqui um estudo de caso. Sim, eu sou policial penal, você foi policial penal e hoje é policial civil e jornalista. A gente está fazendo aqui, vamos dizer assim, ilações, porque a gente não estava lá, eu não estava lá, não conheço a estrutura, os procedimentos internos, até porque não são divulgados, né? Até por uma questão de segurança. Claro. Né? É óbvio. Né? A gente sabe das nossas estruturas, nossos procedimentos, e mesmo assim a gente não sabe a fundo de cada unidade. Cada unidade tem suas especificidades e, né, a forma de... Sim, Aí assim, mas houve um erro, né? Talvez mais de um, né?
Aí eu vou Aliás, na origem... certamente mais de um, mas não só, eu vou deixar você falar, mas não só por parte também do servidor. Repito, a gente visualizando de longe. Houve, na minha opinião, vários erros, mas não apenas por parte de servidores. Repetindo, um presídio que tem mais de 100 câmeras inoperantes, o erro não é do servidor, o servidor público, o funcionário. Claro. Né? Mas, enfim, vamos lá, continue. Essas questões das câmeras, eu vi até alguém falando aí na imprensa que o presídio federal é um verdadeiro Big Brother, né? Sim. Né? É aquilo que eu digo. 250 câmeras. Né, o marketing institucional ele é o que fala. 250 câmeras, é assim. É o que diz isso aí. Isso, e eu vi na reportagem, vamos dizer assim, a mais famosa, vamos dizer assim, que relatórios de inteligência já tinham apontado esses problemas estruturais, né, e situações do próprio equipamento. Exatamente. Né, ou seja, já teria sido alertado. Já tinha sido alertado, assim, né? Até que ponto... Até que ponto foram tomadas as providências, a gente viu que não foram tomadas as providências a tempo, né? Aí, como eu falei, isso vai servir para que tomem providências, né? Assim, depois da porta arrombada, vamos tomar providências para que não haja, ou que não aconteça em outras unidades, em outras unidades federais do país, né? Espero que eles tomem as providências. O que importa agora é que, assim, a polícia está em volta agora da recaptura, né? Inclusive, como eu falei para você aqui... Uma parte do GEPOI está lá. Alguns colegas do GEPOI estão lá nesse serviço também, auxiliando lá, de certa forma, na tentativa de recaptura. E eu acredito que a Polícia Militar da Paraíba também, né, e alguns colegas da Polícia Civil lá no sertão do estado estão fazendo o trabalho para tentar recapturar, né, devolver à unidade prisional de origem esses caras. Mas, como você falou, a situação que a gente vai discutir aqui é um tanto quanto complexa, porque a gente não vive o dia a dia de uma unidade prisional federal. Né? A gente discute com base na experiência que a gente tem. Exatamente. Mas, assim, levando em consideração a experiência que a gente tem das nossas unidades prisionais, minimamente houve lá, sei lá, alguma negligência. Alguns deslizes. Alguns deslizes, né? Porque pela estrutura que a gente percebe, né? Pelas fotos, as imagens, tem guaritas ali nos 4 cantos, né? 4 cantos, sim. Pelo menos assim, e tem uma guarita central, né? Que eu acredito que deve ficar o monitoramento, imagino, né? Parte do monitoramento e da vigilância total, da altura que ela é, pelo nível que a gente viu, dá para ver toda a movimentação, né? Toda a movimentação externa, fora dos pavilhões. Mas aí vamos lá. Vamos tentar seguir pode botar aí. Vamos tentar seguir assim o roteiro. Fala-se, ou sugere-se, ou insinua-se, enfim, de uma suposta corrupção por parte vamos dizer, do policial penal que teria, vamos dizer, entregue algum objeto para os presos fugirem. Aí é a opinião minha. Eu não acredito. Assim, eu não vejo lógica, na verdade. Não vou botar a mão no fogo por ninguém, porque tudo é possível para aquele que crê. Mas, dentro, assim, de uma certa lógica, eu não acredito. Porque, assim, bicho, se for para o cara se vender, Beira-Mar tá lá, né? Pô, se vende logo para Beira-Mar, que tem dinheiro para resolver tua vida. O questionamento é assim, né? A gente fazendo uma avaliação, né? Uma avaliação superficial, né? A gente está tentando seguir uma lógica. Do conjunto da obra, vamos dizer assim. Quem eram esses dois? Exato. Faziam parte de uma facção criminosa do Estado, né? Lá no estado do Acre. Mas assim, se a gente for levar em consideração, vamos dizer assim, a estrutura das organizações criminosas tem, vamos dizer assim, os comandantes, hierarquicamente, dessas estruturas criminosas, eles estão nos presídios federais. Exatamente. Como você falou, se tiver de ter alguma corrupção, seria facilitar para quem paga mais. Quem tem mais condições de pagar mais, né? Exato. Levando por esse ponto de vista. Tá negociando, quer dinheiro. Do ponto de vista hierárquico, eu não acredito que esses caras não tenham uma certa relevância dentro da estrutura. Exatamente. Né? São dois ilustres desconhecidos. Né?
Assim, até então. Até então, né? Hoje não são mais. Hoje não são mais. Mas em termos assim, da estrutura, do comando, eu acredito que eles estão ali em níveis bem, vamos dizer assim... Inferiores, né? Entendeu? E pelo que se fala, vou dizer que é 100% de certeza, eu não vou aqui confirmar, porque Beira-Mar está lá. Ninguém sabe, né? Pode ser que esteja ou não. É a informação que eu vi. É informação que se tem, mas... Pela internet, né? Aí, se tivesse de surgir alguma situação de corrupção, seria, né, nesse nível, né? Nesse nível. Exato. Né? Eu também não acredito que tem esse nível de corrupção assim, sabe? Aí vamos lá. Também tem, além disso, também tem que pelo menos seguindo o marketing institucional sobre os procedimentos de presídios federais. Todo o contato do policial penal com o preso ele é monitorado, repito, de acordo com o que se divulga. Ele é monitorado, seja por câmeras, seja por enfim, até áudio, microfone, sei lá, o povo fala nisso. Aí, assim, também tem isso. Aí, será que o policial penal ia se arriscar a esse ponto de, sei lá, levar alguma coisa para esse preso? Não, eu acho sem lógica. Nesse ponto, aí eu acho sem lógica. Até porque ele poderia até, sei lá, tentar, não sei. Mas, assim, para esses presos fugirem por essa via de corrupção, ele tinha que combinar com o primeiro policial penal que daria objeto a ele, com os outros policiais penais que estariam olhando as câmeras que estavam funcionando, com os policiais penais das guaritas, ele tinha que combinar com a galera toda, né? Então, como é que então isso aí é fora de cogitação. Você pode comprar um ou dois, comprar o plantão todinho, é complicado. Aí, assim, na minha opinião, eu acho que essa teoria de corrupção pode até ser comprovada, a investigação vai dizer, mas eu, assim, de longe, acho pouco provável. Me parece, assim, aí o primeiro ponto é esse, pronto. A tese da corrupção. Eu acho pouco provável. Vamos para um segundo momento, ou uma segunda situação, para analisar. O fato de os presos conseguirem quebrar tudo aquilo e aquele desmanche lá não ter sido percebido pelo plantão. Né? Você acha que o cara conseguiu acabar aquilo em um dia? Você viu as imagens, né? Vi. Saulo, tu acha que quebra dentro de um dia aí? Como você falou, o nível, vamos dizer assim, operacionalmente falando, de uma tentativa de suborno para com a estrutura humana, vamos dizer assim, sim, né? Seria, eu acredito que a nível de, vamos dizer assim, mandatários das organizações, né? Em tese, né? Eu não acredito que esses caras, a não ser que eles serviram como boi de piranha, né? Vamos testar. Fazendo aqui uma hipótese, né? Fazendo uma hipótese, se chegou o nível de corrupção de corromper todo mundo. Eu também não acredito, né? Então seria nesse nível, né? Entendeu? Sei lá, falaram até em embaraçar o novo ministro da Justiça, uma forma de que as organizações criminosas aí buscaram para embaraçar o novo ministro da Justiça. Acho que... Não, acho que isso é... Mas que houve falhas, isso é óbvio. Né? Exatamente, onde a gente vai chegando. Porque aquele espaço que foi retirado do local por onde eles passaram é uma luminária. É pequeno, mas também não é. Você não faz isso em uma hora. Exatamente. Você tem que ter o momento certo, a hora certa. É lógico que você com uma marreta e uma talhadeira quebra. Agora, certamente, os caras não usaram isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Lógico que não acontece, lógico que não acontece na unidade federal, mas nas unidades assim que a gente trabalhou tal, e viu, e vê situações que eles tentam cavar alguma coisa, furar alguma coisa, eles sempre buscam um segundo, vamos dizer assim, evento para disfarçar aquelas batidas. Batida de tambor, toca ali um tamborim, um negócio para disfarçar. Mas isso é num presídio com 500 presos, 1000 presos. 80 presos. Não é o caso lá. Não é o caso lá. Aí seria
ou a vigilância lá não é aproximada, né? Depois que tranca tudo, entendeu? Não é aproximada, ninguém sabe, assim, eu não sei exatamente a distância de onde fica o alojamento, ou a segurança, ou a segurança de ala, os postos, enfim. Né? Os postos, chaves de segurança que tem na unidade, né? Porque para você cavar tem que ter força, tem que ter um equipamento. Exatamente, tem que fazer um barulho, um mínimo de barulho. Né? Eu acho que o nível de falha foi o conjunto. O conjunto do negócio, exatamente. Né? Aí levamos também em consideração as informações que se tem, que são fatos, que existia uma obra, né, de reforma lá, e pode ser durante esse período, que eu acho que tem bitoneira, pessoal trabalhando. Uma ferramenta, né? Não, eu estou falando da questão do barulho, né? Sim, sim. Eles se aproveitaram da obra, porque tem bitoneira. Para quebrar. Às vezes tem, né? Faz sentido. Enquanto tem batido, né? Que pode ser similar, quebrar a parede e tal, dali do trabalhador lá. Exatamente, faz sentido. Faz sentido isso aí. Entendeu? E aqui eu não quero fazer assim um juízo de valor do policial que está lá e do trabalhador que tá fazendo a obra, né? Não. Né? Mas assim, pode ser que esse material tenha sido inserido também por esse viés. Também. Né? Também. Entendeu? E houve uma falha, e aí também houve uma falha. Né? Porque proporcionou o contato, né? Que não Exatamente. Pode, né? Houve essa falha, né? Se foi o caso, né? Proporcionou. Deixou. Mas aí as investigações, eu vou tocar de novo nessa tecla que quando você fez a pergunta, eu iniciei uma situação. E as investigações, ninguém sabe se irão ser divulgadas ao cabo de todo esse processo. O que mais me chama a atenção é essa situação aqui. O que originou a ida deles para o RDD? Algo provocou, ou algo foi provocado para que eles fossem para lá. Para o RDD. Né? Para esse local. E se, dependendo da situação, isso pode ter sido premeditado. Por eles? Ou pelo conjunto do processo. Né? Seria, pela organização da qual eles fazem parte, ou as organizações, que lá não só tem CV, porque eles eram do Comando Vermelho, né? Acharam que são do Comando Vermelho. Comando Vermelho, lá tem PCC e tem... Né? Mas na hora eles se unem, né? Na hora de fazer o mal, eles se unem, né? Vamos dizer assim. E pode ter havido isso, já uma situação, como eles são irrelevantes dentro da organização. Veja só, mas premeditar isso para quê? Já pensando na fuga, e eles sabiam que seria fácil? Para testar o sistema. Entendeu? Para testar a estrutura de segurança, para testar a capacidade atual de segurança da unidade. Pode ser. Você está entendendo o que eu quero dizer? Assim, posso estar totalmente equivocado, mas a pergunta que eu me faço, o que originou... Tudo é possível. O que originou a ida deles para lá. Só tinha eles dois lá. Você sabe que para tudo é possível. Entendeu? A gente assim, aprende a cada dia, aprende uma safadeza diferente. As investigações né, como eu falei, quando acabar tudo isso, que as investigações se encerrarem, do que houve, né, porque os melhores peritos, os melhores investigadores estão lá. A Polícia Federal está lá, e dizer que os peritos, os investigadores da Polícia Federal não são capacitados para destrinchar a situação, a gente está aqui. Não, claro. Né? Então, eu acredito que esteja lá os melhores nomes da Polícia Federal e da Polícia Penal Federal. E, ao fim disso tudo, vai sair o resultado de todo esse processo. Mas o que eu acho que o que me chama mais atenção é exatamente isso, o que originou a ida deles para lá. Para o RDD. Para o RDD. Foi de onde eles fugiram. Né? Porque eles poderiam fazer na cela onde eles estavam. Né? Será se é a mesma estrutura? Exatamente. Exatamente. Se não é a mesma estrutura, lá foi um local que eles avaliaram que poderia ter êxito. Ou seria mais fácil. Estaria mais próximo da obra, onde estava havendo, né? E poderiam estar utilizando essas ferramentas enquanto essa obra estava rolando, né? Mas porque assim, mas veja só. Não, pode ser. É como eu digo, presídio, olha, tudo é possível. Não pense que não. Mas assim,
Os caras, é como eu tem que apostar numa série mas bandido é bicho corajoso, né? Tem que apostar numa série de fatores. A possibilidade de derrubar aquela parede lá, de cavar. A possibilidade de por cima, que ele nem conhece em cima, né? O que é que tem em cima do teto, onde era que ia sair. Por exemplo, tem uma escada lá em cima, a reportagem mostrou tal. Mas acho que não dá para ver de onde ele estava, não dá para ver essa escada. A possibilidade, como seria fora do presídio, quando ele saísse dessa cela, como seria se tinha vigilância, assim, fazendo ronda, se os guariteiros não iam ver os presos. Enfim, então apostaram numa série de obstáculos a serem ultrapassados, né? Porque ali não é só vamos quebrar aqui que a gente foge. Sim, e lá fora. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se isso foi, fazendo aqui uma ilação, se isso foi arquitetado pela estrutura das organizações criminosas e utilizaram de duas pessoas, ou de dois cabas corajosos aí. Dois caras corajosos, né, vamos dizer assim, porque depois da fuga, do relato que nós temos, que eles andaram em círculo, né? Não tinha uma estrutura para, vamos dizer assim, uma estrutura externa para que eles fossem... Alguém esperando, entendeu? Na minha avaliação, e assim, pelo menos a princípio, é que tentaram testar o sistema que está lá hoje, sem as câmeras funcionando, dizem que tem pouco pessoal, né? Não tem o quantitativo que seria o ideal para... E quiseram testar. São reflexões, não são perguntas. Né? E arquitetonicamente, esse RDD era o melhor local, né? E pode ter informações de como está a estrutura lá fora, por que não? Através, sei lá, da própria obra que está. Né? Da obra quem que está. São os trabalhadores daquela obra. Tá. Pode ter sido, vamos dizer assim, cooptado, exatamente. Né? E passar como estava a situação. É tanto que eles encontraram um alicate em qualquer unidade aqui do nosso estado, quando vai fazer uma obra, né? Tem um certo cuidado. O policial penal, ele vai lá, conta o material que entra lá para a obra e, na volta, conta o material. E não houve isso, porque eles cortaram o alambrado com alicate, um corta-fio, né? Rede elétrica não tem, não? Rapaz, eu não sei. Eu fiquei pensando, mas aí não tem, então aí não tem rede elétrica no prédio. Mas se tiver, é no alto, né? Mas é alambrado. Para que rede elétrica se é um alambrado? Teria que eletrificar todo o alambrado. E eu acho que isso não é possível. A legislação não autoriza. Rapaz... Né? Eu acho veja só. Se existe um alambrado, né? Acho que não tem muito sentido colocar a rede elétrica, né? Seria mais risco, né? Assim. Alambrado. E eu acho que, vamos colocar a força da energia, vamos dizer assim, né? Energia elétrica na tela, na grade, eu acho que isso não é possível, a legislação não autoriza. Né? Já é um dilema, essa questão de eletricidade nas muralhas, você sabe disso, que já teve algumas polêmicas, né? Sim. Porque houve umas tentativas de fugas no presídio Serrotão e alguns órgãos... Né? Meio pendurado lá. O cara ficou lá, né? Tentou fugar e deu errado. A polêmica eu não sei por quê, porque... Se qualquer cidadão subir num poste e pegar na fiação, vai tomar não vai dar muito certo. Então, assim, por que entendeu, Saulo? Aí, assim, eu acho que você entendeu o que eu quero dizer. Porque a partir do momento que só tinha eles dois, minha tese, assim, é que tem que buscar do início. O que foi que levou eles para lá? E eles já sabiam, né, porque eles foram exatamente no local dessa luminária. Aí eu pergunto, será que essa luminária só tem no RDD? Ou tem em todas as celas? E o RDD, as celas são diferentes, né? Porque tem um local de banho de sol, né? Porque na cela normal, no convívio, lá, apesar de ser uma cela individual, eles saem para o banho de sol, né? Eu não sei o quantitativo de presos que saem para o banho de sol, mas eles recebem. No RDD, como é diferenciado, RDD, tem um solário. Exato. No RDD, né? O RDD a estrutura é diferente. Exato. Né? O banho de sol já é na cela. Já é na própria cela, né? Não sai de lá para nada. Né? Aí não sai de lá para nada. Aí pode ser que já tenha tido esse, vamos dizer assim, esse planejamento de botarem dois, eu estou falando aqui em tese, né? Sim, dois caras insignificantes do ponto de vista da estrutura organizacional,
né, desses grupos, né, criminosos, né, dessas organizações criminosas, e disse, olha, vai testar lá, vamos testar. Né? Se der certo, porque, como você falou, as estruturas são muito similares, né, em todo o país. Né? São padrão, né? Entendeu? Embora depois disso aí a gente já soube claro. Tem umas aí mudanças tal. Com certeza vai ter mudanças em todos os protocolos, inclusive, apesar de serem padrão a engenharia, mas, por exemplo, o de Brasília já tem um muro, né? Não sei se é lá também que tem uma... Como se fosse uma... Eu vi na internet, ao redor uma... Como é que chama? Uma vala para evitar que um veículo venha, por exemplo, invada. Eu me lembro, Saulo, que quando foi para a inauguração... Aí o de Mossoró não tem nada disso, seria mais Quando foi para a inauguração Foi notícia, inauguração do Presídio Federal de Brasília. Inclusive, foi colocado lá, porque, se eu não me engano, foi o Marcola, né? Acho que foi um dos que inaugurou lá a Unidade Federal, lá em Brasília. Tinha pessoal do Exército e equipamentos do Exército lá para fazer a segurança. Tanto a Força Nacional Penitenciária, a Força de... Foi para lá também para assumir as guaritas e tal, né? Teve um reforço, né? E tratando especificamente de Mossoró, a coisa foi tão inusitada, porque eu acho que nem a inteligência, né, o setor de inteligência da Polícia Penal captou esse tipo de movimento, né? Exatamente. Entendeu? Pode, pelo menos nos relatórios que foi colocado aí, divulgado, os relatórios que foram divulgados foram relatórios com relação à estrutura, né? As falhas de estrutura. Será se, agora me veio uma inquietação, será se esse relatório não vazou? E aí o crime identificou no relatório as fragilidades? Pode ser. Pode ter acontecido. Vazou para a imprensa, né? Não, nem vazou de alguma forma, né? Não, estou dizendo vazou agora para a imprensa, pode ter vazado, entendeu? Sim, pode ter vazado antes, de alguma forma, né? Exatamente. Alguma forma, de forma descabida, vazou e até no cotidiano lá, que esses caras observam tudo, né? Demais. Entendeu? Esses caras são 24 horas observando as coisas. Sem fazer nada, o cara dentro e eles têm a própria inteligência, né? Essas organizações criminosas, eles têm a inteligência interna deles e tem a inteligência, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que não é uma inteligência como a das polícias, que tem toda uma situação, todo um processo, né? Bem mais, vamos dizer assim, mais organizado, né? Mais a estrutura... Enfim, mas eles têm também, com certeza. Eles têm observadores externos, enfim. A rede de informação. Rede de informação deles, hoje, a cada dia mais, eles estão se aparelhando, todo tipo de equipamento, enfim. Né? Hoje eles estão ali, mas assim, o Estado ele tem que estar sempre um passo à frente. Né? Desta vez eles deram um passo atrás e eles aproveitaram esse contexto que estava, vamos dizer assim, um passo atrás, né? E tomaram a ousadia de dar um passo a mais, né? E chegaram na frente. Pronto, aí uma terceira... Agora o Estado está tentando recuperar o prejuízo. Há uma terceira situação que, assim, estou falando já com base também no que eu vi nesse podcast, pessoal comentando. À noite, aquele presídio à noite, eles até, no caso de falar Glauber mesmo, ele mostrou a foto que está na internet, né? Do presídio à noite. Teria pontos cegos. A iluminação não seria o suficiente para, por exemplo, quem está numa guarita enxergar a 100 metros se uma fuga ou não. Porque a iluminação, como eu disse, ela deixa pontos escuros, vamos dizer assim. Aí para um presídio federal, ninguém nunca observou isso, se observou, nunca tentou resolver o problema. Porque a gente sabe que de noite você está numa guarita. Se não tiver iluminação suficiente, como é que você vai ver alguém fugindo, né? Saulo, na própria imagem que mostra ele saindo, né? No último obstáculo... Tem um vídeo, né? Tem um vídeo, né? Na câmera. Mas assim, eu sinceramente eu não vi em nenhum momento. Aí ele mostra lá né? Até ele faz clareia, né? Clareia, né? O local lá, faz um alvo assim, mas é quase imperceptível. Exatamente. Né? Por isso que eu falo, assim, eles testaram, né? Testaram a estrutura, mas sabendo por onde ia.
E eu vou tocar mais uma vez na tecla. Colocaram lá, eu acho, na minha opinião, colocaram lá 2 insignificantes. 2 caras corajosos, vamos lá, vai lá, testa o sistema. Entendeu? O sistema está falho, então nós vamos testar, porque se der certo, nós já sabemos o caminho, né? O caminho das pedras. Entendeu? Aí, assim, eles foram ousados, deram um passo, né? E como o sistema andou para trás um pouquinho, eles deram um passo à frente. Ou o sistema, ou a estrutura, né, dos presídios federais, o próprio Ministério da Justiça toma providências, ou senão eles vão testar em mais lugares. Né? Eu vi notícia agora que foi hoje ou foi ontem, fugiu 17 do Piauí. E isso virou uma moda, né? E a gente colocamos as barbas de molho aqui no nosso estado. Nesse Todas caso, as unidades, eu acredito que, pelo menos na nossa realidade, aqui está todo mundo também, né, preocupado. Então, isso meio que estimula, né? Estimula a galera a dar uma instigada, né? Exatamente. Se bem que, assim, nos presídios estaduais, por conta das fragilidades que todo mundo já conhece, vai ter a repercussão, mas é meio que, vamos dizer, esperado. Porque, assim, a estrutura Saulo, não é compatível com houve uma situação, a lotação, houve geralmente. uma situação aqui, né, no estado da Paraíba, foi notícia a nível nacional, da situação do PB1. Sim. Né? Ali foi uma ousadia comparado a essa situação do presídio federais, entendeu? Entende o que eu quero dizer agora? Sim. Né? Ninguém esperava, assim como ninguém esperava essa fuga. E os caras foram ousados, né? E fizeram o que fizeram. Se for né? uma invasão ao sistema penitenciário federal, uma invasão, como a que houve no PB1, ia repercutir, ia ser feio, mas não ia ser tão cômico como a forma que ocorreu a fuga, as 2 fugas. Essa forma como ocorreram as fugas foram assim, vamos dizer, imperdoáveis para um sistema penitenciário federal. Sim, Enfim. Mas nada é infalível, entende? Por isso que a gente está discutindo aqui. Houve uma falha, ou estava havendo essa falha, a falha ficou tão gritante que eles ousaram em testar, né? E teve êxito, concorda comigo? Que eles ainda estão foragidos, né? Então, ainda estão foragidos. O grande dilema é saber se eles já sabiam, já tinham informação das fragilidades, ou se foi na base do porra louca mesmo. Dizer, rapaz, vamos testar essa, vamos ver se essa porra, vamos tentar. Eu acho que não foi, eu acho que foi premeditado. Acho que acho que foi premeditado. Tinha um roteiro. Já tinha, porque foram 2 da mesma forma. Mas é porque era série vizinha, né? Sim, mas eu ainda boto na mesma tecla. Como eles chegaram lá os 2? Porque não poderia ter sido na cela que eles estavam, presos, vamos dizer assim, em tese? No dia a dia? No normal? Mas chega lá, às vezes, sei lá, os caras são meio aí rebeldes. Por isso que eu continuo tocando nessa tecla. O que levaram ele... É possível, não estou dizendo que não. Desde que eles chegaram na unidade, que eles estavam no RDD, se eles estavam no RDD desde então, já estavam familiarizados, passaram a observar as fases, tiveram mais tempo, né? Sim. Qual o tempo que eles estavam lá? A pergunta. Sim. Há quanto tempo que eles estavam lá? Porque tem coisa que a gente O que levaram eles para lá? Porque geralmente tem aquela questão fica um período, né, de adaptação e tal, para depois ir para a célula. Não sei como é o procedimento que os unidades federais utilizam. Não, porque já estava lá 6 meses. Entendeu? Eu acho. Mas o RDD, pela legislação, parece que até 1 ano. Pode ficar até 1 ano. Sim, mas o RDD não é punição, homem? Não é castigo? Sim, mas eles puderam ter vindo já com a determinação do judicial já para ficar em RDD. Entendi. Entendeu? Desde a saída lá do Acre, pode ter, entendeu? Entendi. E estando lá, no dia a dia, eles foram percebendo as falhas. Nesse caso, né? Se eles chegaram e já foram direto para o RDD, estavam cumprindo o RDD. Aí eles foram, como estavam em celas. São 2 situações que eu estou dizendo. São separadas, mas são coladas. Mas estão coladas, né? Dá para se comunicar. E aí foram começando a observar né, a rotina. De lá pode ter tido uma visão mais ampla, né? Até porque, como era uma luminária, né? Ele pode arrancar e observar. E até então todo mundo Mas quando eles saíram, pelas imagens, segundo a matéria, né? Está fazendo aqui
fazendo uma avaliação de acordo com o que foi mostrado pela imprensa. Exato, exatamente. Eles saíram para um local onde tinha em cima um telhado, né? Eles só empurraram o telhado, pularam, enfim. Aí já tinha um alicate. Caíram na parte da obra, né? Que a origem é a obra, né? Né? Mas se eles não estavam lá desde então, que chegaram do Acre, continuo tocando nessa tecla. O que levaram eles até lá? O que eles fizeram para ir para lá. Aí essa é a questão. Se foi premeditado a ida deles para lá, né? Fizeram qualquer coisa assim, sei lá, que o juiz, né? Porque só quem pode colocar no RDD, pelo que eu entendo, só quem pode encaminhar um preso para o RDD, principalmente na unidade federal, é o juiz. Sim. O juiz federal, no caso, que é o juiz da jurisdição, né? No caso, às vezes a pedido O da juiz direção, federal, né? né? Geralmente a pedido da direção, não? Porque assim, quando vai para o RDD, pode ser. que tá... Entende? Aí o juiz é quem encaminha, né? Que determina. Sim, né? sim. Que determina eles ir para lá. Se eles já vieram do Acre, né? Como eles estavam lá, existe essa situação. Por isso que eu me pergunto, o que levaram eles para o RDD? Já veio de lá com a determinação para que eles ficassem lá, né? Aí, se eles já estavam lá desde que chegaram, eles passaram a observar o cotidiano, né? Não tinha, pelo que a gente viu, não tinha uma estrutura para dar suporte a eles à fuga, né? Porque, pelo que nós vimos... até então não... Porque nós vimos, eles andaram 5 quilômetros, aí pernoitaram, depois meio que voltou para próximo ao presídio, né? Foi quando eles sequestraram uma família, ou manteve refém uma família lá, e pegaram celulares e tal, né? E aí sai na televisão, saiu hoje ou foi ontem, que tinham captado o sinal que eles tinham tomado lá do pessoal, tinham captado o sinal que a polícia fez uma avaliação que eles estavam na fronteira do Rio Grande do Norte com o estado do Ceará. Mas isso, qualquer inocente pode pegar um celular, deixar, né? Ou pode entregar a outra pessoa, enfim. Pode ter sido também, sei lá. Eu acho que eles não tiveram a estrutura da fuga. Mas eu continuo dizendo ainda que eles testaram o sistema. Mas veja bem, dentro dessa sua teoria aí, que é possível, lógico, mas assim, mas se fosse algo planejado, não teria um suporte lá fora, não? Não, eu estou dizendo para testar, o que eu quero dizer, para testar a estrutura de segurança. Sim. Entendeu? Como eles não são ninguém vamos testar, se der no certo, baralho, né? Como eles são ninguém no baralho, entendeu? Eles são insignificantes para a organização, pelo menos o conhecimento que a gente tem, né? Na estrutura. Assim, mas que houve falha... Não, falha, lógico. Isso aí é claro, óbvio, né? Claro. A gente não tem muito... seria chover no molhado, né? Houve falha muitas e muitas falhas, né? Da estrutura, e até então... da falta de investimento, né? De modernização, né? Porque ficou claro na questão das imagens das câmeras. Essa obra foi mal planejada, né? Ou se foi planejada, não deram o suporte de segurança devida, porque... A partir do momento que o cara deixa um alicate lá, largado lá, à sorte, né? De qualquer um, e principalmente que poderia ser mal utilizado como foi. Exato, o pessoal da obra não estava sendo fiscalizado, não? Exatamente. Quando chega, quando sai. Exatamente. Uma revista. Não estavam, né? Se tivesse, sei lá, enfim, é muito... Não sabe quem está lá realmente. De longe assim... Porque, obviamente, a gente está acompanhando de longe, pelo que sai na imprensa. E a gente tenta formular uma lógica dentro da experiência que a gente tem, né? Até agora, até o momento, pelas informações que tenho, eu, assim, aposto em duas situações. Eu descarto a parte de corrupção, não vejo lógica. Pode acontecer, lógico que pode. Mas eu não vejo, assim, a probabilidade é menor. Mas eu tento duas situações, assim. A primeira é que esse tal relatório possa ter vazado e, de alguma forma, chegado ao conhecimento desses detentos ou da organização criminosa, tarará. E aí os caras apostar em cima dessas falhas.
Não, mas aí você está concordando com, né? Sim, mas aí vem mas eu esbarro um pouco na questão, mas porque se for planejar, então porque não suporto lá fora, né? Porque dando certo, a fuga era mais... Mas enfim. E a segunda, que eu acho que talvez seja mais, para mim, na minha opinião, até o momento, seja mais provável, no tudo ou nada mesmo. Esses caras, como vocês, podem ter passado já um bom tempo no RDD e, como a gente já disse aqui, são 24 horas dentro da cela, você vai fazer o quê? Olhar, ver como é que foge dali. Não tem o que fazer. Aí houve, na minha opinião, pode ter havido a falha na inspeção dessas celas. Eles conseguiram, de alguma forma, arrancar o ferro, seja da parede, seja da pia, como a reportagem mostrou. E com esse ferro, feito aquele buraco, e dizer, agora vamos por tudo ou nada, vamos ver se vai dar certo essa porra. São caras dispostos, né? São criminosos, vida louca mesmo. E vamos ver. Se der errado, o que pode acontecer com a gente é voltar para o RDD. Que o RDD é a última barreira, né? Não existe algo pior do que o RDD, do ponto de vista legal, lógico, para um preso. Se o cara já estava no pior, que era o RDD, então o que era que podia acontecer mais com ele? Nada. A não ser que, enfim. E os caras foram por tudo ou nada. Dizer, vamos testar a sorte. Eu acho que está mais para essa segunda situação. Repito, diante do que eu pesquisei, do que eu vi, né? Na verdade, não cheguei nem a pesquisar, mas porque é tanta informação, é tanta coisa que você... Saindo muita coisa, né? Aí termina... O tempo vai responder todos esses questionamentos, né? Com as investigações. Exatamente. E a gente, assim, torce para que os nossos colegas que estão lá, né? Os colegas policiais do próprio GEPOI, os policiais militares, tenham êxito na recaptura desses caras, desses miliantes aí, que a vida na região volte ao normal, porque eu imagino o que é que está acontecendo na cabeça, né, das famílias que moram nessa região que está sob essa vigilância, né? E eu acredito que falaram em torno de 500 policiais, né, na área, e a população de toda aquela região ali deve estar, né, a qualquer momento pode... né, agora um barulho diferente, uma pessoa diferente, fica todo mundo desesperado, né? Eu acho meio lógico, o povo não é assim, da área, Saulo, o povo não é da área, lógico que... As falhas, a gente não pode aqui estar... As falhas foram inúmeras, né? Sim. Falha estrutural, isso aí é meio pela matéria, as matérias que se vinculam, isso já vem de tempo, né? Vem um certo tempo que foi negligenciado a questão da modernização dos equipamentos, procedimentos, talvez de pessoal, né? Talvez de pessoal, enfim. Efetivo, enfim. Essas câmeras, com certeza, assim, mas eu assim, acho para poder a gente colocar 250 câmeras, tem que ter gente ali, tem que ter pessoal para estar observando, tá monitorando, 250 câmeras, né? Não adianta você colocar ali uma câmera de monitoramento e não tem a pessoa ali para estar... Exatamente. Né? Só se for a questão pós, né? Não tem a questão preventiva. Não existe. Só se for deixar ali gravando... Eu acho que foi o que aconteceu. Depois que observaram, aí, cadê os caras? Aí foram olhar as câmeras, tá aqui. Porque essas provocações foram feitas, repito, por Glauber do podcast, né? Como ele é policial penal, ele deve saber disso, dessas... Sim, aí, ele, obviamente, que ele não vai dizer no podcast dele, não tem efetivo para olhar essas câmeras. Lógico que ele não vai dizer isso. Mas ele fez a pergunta, será se tem efetivo suficiente para olhar essas câmeras todas? Né? Que é uma forma dele, sei lá... Nunca tem, né? Nunca vai ter. Né? Mas assim, a gente está falando de Polícia Federal, estrutura da União, pelo menos dinheiro, eu suponho que... Sim, mas mesmo que tivesse, ainda eu acho que seria insuficiente. Concorda? Eu não sei aqui o número assim, porque há um certo dilema, né? Vamos dizer aqui por exemplo. Não, o Estado da Paraíba precisa de tantos policiais. Aí coloca policiais. Sempre vai faltar em algum lugar. Mas porque sempre vai faltar em algum lugar. O ideal nunca vai ser, vamos dizer assim... Nunca será alcançado, né? Nunca será alcançado. A gente luta pelo ideal, pelo melhor, mas, infelizmente, nunca está ao nosso alcance, né? Porque o nível de decisões está muito acima e muito aquém da nossa contribuição.
Mas assim, como eu falei, 250 câmeras, precisa de ter gente lá para monitorar. E parece que o monitoramento, pelo que a gente tem conhecimento, não é só feito em Mossoró, né? Também feito em Brasília também, numa central, né? Exatamente. Entendeu? Também tem essa informação. Aí tem essa situação. Mas se tinha mais da metade estavam inoperantes, e as que estavam operando, as imagens eram totalmente, sabe, exato. sem muita... É uma câmera assim de... obsoleta, né? Que já não é... Em casa. Entendeu? Já não... Aí não é negócio de primeiro mundo, faltou investimento. Com né? certeza. Do órgão, do Ministério da Justiça, da Senapen, enfim, faltou investimento. Isso é fato. Né? E baseado nesse... Repetindo, né? Eu acho que no que a gente não, escuta, pela sua tese que você fala, que foi porra louca, vamos dizer assim, você falou, que os caras foram de bola, vamos ver o que é que dá, né? Aquele ângulo de saída, aquele ângulo que ele... Porque não tem uma imagem deles fugindo. Concorda? Ninguém viu ainda. Uma imagem nítida, mesmo que assim, uma imagem dele, eles estão lá, eles correndo lá. Não foi divulgado. Repetindo, a gente, obviamente, a gente vai conversar com base no que a gente vê, no que a gente sabe. Entendeu? Porque eu não vi, como você falou, né, que a gente está ali, olha, e a notícia, né, vamos dizer assim, a notícia da hora é a fuga desse pra gente, né, que trabalha na área de segurança, principalmente a gente trabalha no sistema prisional. A notícia do momento são esses caras, a fuga deles. Exato. Mas assim, ninguém viu, pelo menos não chegou ao meu conhecimento. Não, eu também não vi, não. Nenhuma imagem, mesmo que seja de longe, deles correndo ou deles tentando... A única imagem que tem é uma imagem que é quase imperceptível a passagem deles. Exatamente. Aí foi preciso uma lupa, vamos dizer assim. Uma situação de uma lupazinha ali para você ver e não dá para ver nitidamente. Então, assim, eles sabiam exatamente por onde passar. Não sei se é isso. Não sei se é isso. A grande pergunta... Seja através de um planejamento prévio, premeditado. Seria muita informação privilegiada, bicho. Muita. Para o cara, de noite, saber os caminhos que não será pego por imagem, rapaz. Mas você entenda, não tem imagem desses caras de forma nítida, ou pelo menos próximo a isso, deles correndo pelo pátio, ou de um local para o outro. Mas é isso que eu ia dizer, das duas, uma. Ou as duas, sei lá. Ou as câmeras não estavam funcionando. As câmeras dessas áreas... Não eram 100 e poucos que estavam funcionando, é praticamente zero. As câmeras, pelo menos dessa área, sei lá, por azar ou não, pelo menos dessa área onde eles fugiram, ou essas câmeras não estavam funcionando, ou o governo ainda não liberou essas imagens. Pode ter, para investigação, não sei, e não liberou. Liberou um pedacinho meio para satisfazer a imprensa. Pode ser, mas pelo menos até agora... Tá entendendo? A gente está fazendo aqui ilações do que pode acontecer baseado em informações que chegou para o público e, logicamente, sim, claro, para a gente. Até então, oficialmente... A gente não está lá, não está acompanhando imagem, a investigação, óbvio. Né? Nós estamos aqui de longe... trocando aqui experiência naquilo da nossa realidade aqui no estado da Paraíba, e um pouco de conhecimento que a gente tem porque, por exemplo, das unidades prisionais federais. Eu sendo o ministro eu sendo o responsável por tudo isso, eu não ia liberar todas as imagens para a imprensa. Jamais. Eu levaria satisfaz com isso aí. Não, isso aqui, o resto a gente não libera, não. Isso aqui é para investigação. Depois que resolver, aí pode ser que... Sim. Né? Pode ser, mas sei né? que até agora mas, assim, as imagens que tem são para essas. efeitos práticos, o que e a gente está baseando-se, estamos nos baseando nas imagens que nós temos. Exatamente. Né? Que todo mundo tem. Aí, por isso que eu falo, eu acho que algo me diz, pela uma avaliação que eu estou fazendo aqui, algo me diz que, sabe, algo foi... Eles foram plantados lá nesse RDD para testar o sistema. O sistema de segurança da unidade, especificamente. Sim, como é modelo, ou seja, aliás, como é padrão, né? Há algumas diferenças, mas não são de uma estrutura muito diferente, mas basicamente padrão. Né? Por isso que a resposta tem que ser dada, porque eles estavam lá. Certo, agora essa teoria aí só vale se dentro da situação em que os presos foram para o presídio de Mossoró e depois para o RDD. Não é isso? Ou diretamente para o RDD, não.
Não, diretamente para o RDD, aí vai naquilo que você falou. Que eles observaram e passaram a observar, porque tudo eles lá têm um tempo, eles têm um tempo suficiente para fazer toda uma análise. Porque, por exemplo, eles quando estavam na rebelião lá, tocando terror lá no Acre, sei lá onde for, eles não iam saber qual o presídio federal que eles iam. Ninguém ia dizer, bicho, vem cá, tu vai pro Rio Grande do Norte. Né, o juiz, ninguém reia. Porque pelas imagens da cela, que se observa, tem umas aberturas, né, na cela que dá para o lado externo, que eu acho que é do solário, mas a passagem é mais estreita do que aquela luminária. Sim. Né? A luminária era um pouco mais... tanto que eles só quebraram um pouco para cá, né? Eles quebraram só para passar, sei lá, o tronco, a cabeça, sei lá, né? Entende? Agora o bicho lá... parece ser, mas ele pode ter emagrecido. A foto da chegada dele na unidade, né? Mas geralmente quando eles chegam lá, até pode ter trabalhado isso. Passou fome, né? É todo... Mas passaram o sabão, né? Mas mesmo assim, né? Pela foto que se tem... Foto que se tem... Pela foto que se tem dos caras, eles são os caras tanto quanto... Né? Sim, mas assim, é a imagem da saída, da chegada deles na unidade. Quando chegarem, né? Eles podem ter planejado, né? Não, e o próprio federal, exatamente para... E o preço federal, ainda, segundo a propaganda, a comida é balanceada, né? Tem nutricionista e tal, e os caras comem lá. Mas se eles passaram, mas aí eu pergunto, mas pode se eles passaram ter feito uma dieta para emagrecer? Também, aí pode ou não pode? Um ninja, né? Aí vira filme. Vira filme. Né? Na verdade, aí vira filme. Exatamente. E parece que vai virar mesmo. Vai virar filme. Infelizmente ou não. Mas, enfim, é o abacaxi que o governo aí vai ter que descascar para... Mas serviu de alerta, né? Para que eles tomem as providências e façam as correções. Então, o ministro anunciou que vai ter investimento, né? Toda a modernização dos equipamentos de segurança, em procedimentos, protocolo, vai mudar muita coisa. E parece que se chamou, né? Foram colocados na imprensa, que será chamado 80, se eu não me engano, 80 policiais penais federais. Para reforçar o efetivo, né? Para reforçar o efetivo. E nós estamos aí com alguns colegas também, como eu falei, tem 3 lá na operação de recaptura, e temos colegas do estado da Paraíba também auxiliando, né? Na Força Penitenciária Nacional, né? Geré, quanto tempo aí de entrevista, Geré? 17. Pronto, para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência na Força Nacional. Você foi para a Força Nacional recentemente, né? Em Roraima? Em 2021, sendo 2021, 2022. Passou 4 meses lá. Lá em Roraima? Em Roraima. E qual era a treta lá? Não, lá houve uma rebelião, né, lá no presídio lá, e, enfim, teve uma situação bastante crítica lá e exatamente essa conjuntura, né, que no nível nacional, briga de facções, enfim, houve uma rebelião sangrenta lá, né, e o Estado solicitou vamos dizer assim, a permanência, ou solicitou vamos dizer assim, a ajuda do governo federal, que foi enviada à Força Nacional, a Força Nacional Policial, né? Sim, penitenciária, né? Não, a Força Nacional e a Força Penitenciária. Sim, entendi. No caso era a FTIP, né? Entendi. Antes era a FTIP, agora mudou a nomenclatura. Eu acho que está aqui no Pernambuco agora, né? Fazendo um trabalho aqui no estado de Pernambuco. Aí a gente ficamos 4 meses lá. A gente aprendeu bastante. Vocês ficaram em um presídio ou em mais? Assim? Não, um presídio. Em um presídio. Era um que estava dando um problema, né? E eu digo a você, os procedimentos, né, que até porque o nosso coordenador é policial, que ainda coordena, né? Quero até mandar um abraço aqui para o Claudevan, que é o coordenador da Força Nacional Penitenciária. Claudevan. Gente extremamente capacitado para estar ocupando a função que está ocupando hoje. Desde então, né, continuou, permanece lá, e mandar um abraço para todos os colegas aí da Força Nacional Penitenciária.
tem feito um excelente trabalho, e a experiências é de todo o Brasil, né? São policiais de todo o Brasil que faz parte dessa força, e a gente aprendeu muito, né? Os procedimentos são muito rígidos, né, que foi adotados lá nessa unidade, exatamente para restabelecer a segurança da unidade, a ordem, a disciplina e a coisa... Por isso que eu digo, houve um erro conjunto, né, de todo o processo lá em Mossoró para vir a fuga, porque lá a unidade, eu não vou aqui dizer exatamente aqui a quantidade de presos, que eu não lembro exatamente, mas bastante preso. Lá com certeza, em Roraima. Com certeza absoluta, tinha muito mais do que um preso só por cela. E não houve fuga, não houve todos os procedimentos muito rigorosos, e, né, o comprometimento da equipe que estavam lá fez com que ainda hoje, e a Força Nacional saiu lá de Roraima, implantou os procedimentos e os protocolos, e hoje o Sistema Penitenciário de Roraima segue os protocolos, né, e procedimentos, e tanto que a gente não, depois dessa situação que houve lá, nunca mais teve nenhum tipo de ocorrência, vamos dizer assim, mais grave. Sempre tem, toda unidade tem outra situação de estresse, mas faz parte da rotina das unidades prisionais, principalmente nas unidades, né, estaduais, faz parte. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Mas nada grave, né? Pelo menos é que chegou ao meu conhecimento que ocorreu lá depois dessa implantação desses procedimentos e protocolos de segurança na unidade lá de Roraima. Quer não é outro estado, tem presos de outro país, da Venezuela, né? Tinha preso da Venezuela, Colômbia. Fronteira, né? Exato. Então, e mais naquele período que estava tendo, ainda está, mas no período mais, vamos dizer assim, mais turbulento, né, lá na Venezuela, que houve muito, né? Imigração aqui para o Brasil, e enfim. Pronto, aí queiramos ou não, tem uma certa, assim, tem uma cultura local, vamos dizer assim. O que foi que você achou, se é que achou, né? Se é que percebeu alguma diferença, assim, seja de comportamento, seja de, enfim, diferença que possa ser classificada como marcante no sistema prisional lá, notadamente no presídio que você atuou, para aqui na Paraíba, por exemplo? Você viu algo diferente, ou é tudo presídio, realmente é tudo a mesma coisa? Basicamente a mesma coisa. A gente tratando aqui dos estrangeiros, né, que são culturas diferentes, enfim, até a própria língua, né, que a gente tinha que meio que traduzir, né, para poder fazer mímica, enfim, para poder traduzir ou tentar compreender, compreender o que estava acontecendo, o que eles estavam tentando nos passar, porque a gente vive ali nessa, né, como é aqui, né? Sim. Aqui na Paraíba, a gente tem que estar sempre em constante diálogo com o preso para entender as necessidades e as situações, para que a gente possa tomar as providências devidas para manter a segurança, né? E até, vamos dizer assim, os pleitos, né, de algumas situações que possa, porventura, ocorrer. E a grande dificuldade, pelo menos nessa ala dos estrangeiros, é isso, né? E outras coisas que a gente percebia lá, que eles como era muito rigoroso a disciplina, né, para manter a unidade, vamos dizer assim, pacífica e tal, eles meio que inventaram um código de Libras, né? Lá entre eles conversavam com a mão, né? Assim, fora da cela, e faziam tipo uma versão, né, de Libras, assim, para se comunicarem, né? E eu achava muito interessante para burlar a vigilância, né? Exatamente. A segurança. Não diria para burlar a vigilância, é uma forma deles se comunicarem, até porque... Então já seria cultural mesmo. Uma forma que eles tinham de se comunicar, e até também, assim, para passar algumas situações, para, assim, eu não sei se isso é lenda, né? Sim. Lá sempre tem esse tipo de situação. A princípio, o setor de segurança, o setor de inteligência lá da unidade, começou a perceber e interceptar esse tipo de comunicação por Libras, né? O pessoal, eu acho que tinha algum colega lá que era especialista, mas foi antes da nossa chegada lá, que conseguiu decifrar esse tipo de comunicação, né? E conseguiu resolver algumas situações do ponto de vista da segurança, enfim, que conseguia traduzir o que eles estavam falando. Aí, feito isso, eles passaram a fazer
pelo menos é o que se comentava lá, que aí deixaram de traduzir um código próprio, dentro da própria unidade, entendeu? Um código de Libra próprio. Sim. Tá entendendo? Para que não houvesse a tradução, né? Que a gente percebia lá durante a noite, quando estava lá na ala lá, que eles se comunicavam muito por esse tipo de gesto, né? Ou seja, vamos colocar assim, de Libra, né? Você falou à noite, eu me lembrei do presídio quando eu trabalhei, os presos daqui, pelo menos, sempre tinham o costume de rezar, orar, enfim. Lá tem isso também? Tem. Determinado horário, todo mundo se reúne para rezar, né? Orar. Algumas alas. Mas a maioria mais, vamos dizer assim, mais religiosamente, outras nem tanto, né? Tem várias versões, né, do contexto religioso. Tinha uma ala lá que tinha um pessoal evangélico, que dava menos problema. Outros lá que também tinha vamos dizer assim, o seu costume de fazer orações, mas não era tanto quanto as outras, mas geralmente tem. Isso é meio que universal no sistema. É meio que universal, né? No sistema. Mas tem outros que, vamos dizer assim, que são mais eloquentes, mais, enfim, outros são mais, levam mais seriedade e outros não. O que nos dava, que a gente não percebia, era a ala dos estrangeiros, que a gente não sabia o que eles estavam falando, se estavam orando, se estavam chamando palavrão. A gente fazia, a gente tentava os entender, assim como eles tentavam também. Eu fazia de conta que não entendia, né? Sim. A gente dava um comando lá, tal, eles... Tirado de doido. Eu fazia que não entendia, ou se entendia, enfim, faz parte. Bom, é o seguinte, para a gente fechar. Mas foi muito interessante a experiência. Muito interessante. Boa, né? O que mais assim, nos trouxe de grande experiência foi o convívio com pessoas de todo o Brasil, né? Do Rio Grande do Sul ao Nordeste, São Paulo, pessoal do Paraná, de Santa Catarina, de Goiás, de Brasília, da Bahia. E tal, né? Aí a gente trabalhava em conjunto, e aí a troca de experiência também trouxe, vamos dizer assim, algumas, até para a nossa realidade aqui no estado da Paraíba, algumas, do ponto de vista operacional, né, de intervenção, trouxe algumas, vamos dizer assim, se somou, né, aquilo que a gente, e eu posso falar aqui de cátedra, que o estado da Paraíba hoje está no nível, do ponto de vista do trabalho, de intervenção, que eu estou falando aqui como operador do GPOI, né, a gente está num nível aqui, a nível de qualquer estado do Brasil, né, num nível bem elevado do ponto de vista do trabalho que a gente faz de intervenção, né. Outro dia mesmo o GPOI, eu posso assim dizer com muita... A gente deu instrução para a CORE, né, do estado de Pernambuco, né, que é da Polícia Civil, grupo especializado da Polícia Civil, e o GPOI foi vamos dizer assim, convidado para dar instrução de intervenção prisional, né, para o pessoal da CORE, né, o terceiro COT, se eu não me engano. Eu tive a oportunidade e a honra de poder estar lá junto com os colegas lá de João Pessoa, dando a instrução para o pessoal. E sempre que... Né, e o PRF também, teve um alinhamento aqui da PRF há uns 2 anos atrás, e o GPOI foi convidado, né, para dar instrução também nessa área de intervenção. E eu posso aqui dizer sem nenhuma... Assim, que o GPOI hoje está no nível bem... E o sistema penitenciário da Paraíba hoje tem sido né, bastante elogiado em todos os fóruns de discussão sobre as políticas penais, e principalmente na área de ressocialização, né? A gente tem tanto na área de intervenção, assim como na ressocialização, e as políticas públicas que o Estado da Paraíba tem desenvolvido tem sido referência e tem sido bem avaliado em todos os fóruns de discussão do sistema prisional. Pronto, aí só para fechar, você já foi diretor prisional, como a gente já disse aqui, e isso aqui, essa garrafa de café, isso é uma lâmpada mágica, a cara do gênio. Aí o cabaliza aqui e o gênio sai. Aí você tem 3 pedidos para fazer esse gênio. Se isso fosse uma realidade, e você... Quais 3 pedidos você faria ao gênio para melhorar o sistema prisional no Brasil? Saulo, a gente não tocou nesse assunto ao longo do tempo, assim, e eu posso aqui estar falando até besteira, sabe? Mas, assim, eu acho que a criação das unidades prisionais federais foi um avanço enorme, né? Não, isso aí, do ponto de vista da segurança pública. Isso é indiscutível, isso aí não tem o que... Mas ela tinha um objetivo, né? Que era
Isolar as lideranças, né? As lideranças do crime organizado a nível de Brasil. Mas uma das coisas que eu pediria seria criar unidades federais assim, em todos os estados, para que não houvesse transferência, por exemplo, o estado do Rio Grande do Norte tem uma organização criminosa lá e fosse transferido lá para o Rio Grande do Sul. Entendeu? Porque o que é que ocorreu? Houve a nacionalização do crime organizado. Porque o preso aqui da Paraíba foi para Catanduvas, que o preso do Paraná foi para Rondônia, e passaram a ter contatos entre São Paulo, Rio, enfim, entendeu? Sim, e como a origem dessas facções criminosas mais famosas, Rio de Janeiro e São Paulo, foi meio que disseminado, né? No Brasil todo. Sim. Né? E talvez tenha sido em razão dessas transferências de presos de um estado para o outro, e eles foram buscando modus operandi e também ligações em outras unidades do país. Você diz assim, o cara quando vai preso lá, ele acaba levando uma parcela da estrutura do crime. Ou buscando. Entendeu? Quem sai do Rio Grande do Norte ou do Ceará para Catanduvas e para o Mato Grosso do Sul, para Rondônia, entendeu? Para Brasília agora, né? Entendeu? Essas lideranças, elas se conversam, né? E, logicamente que, vamos dizer assim, fazem negócios, né? Sim, claro. Entende? E talvez o objetivo foi, na época, foi muito, vamos dizer assim, interessante, né? E se buscou esse objetivo de isolar essas lideranças. Mas, com o passar do tempo, essas lideranças foram... Essas inteligências do crime foram disseminando pelo país todo. Porque o preso, ele não fica lá de forma perpétua, né? Sim. O preso aqui da Paraíba, ele vai para lá, passa um período e ele volta. Né? Aí, quando ele volta, ele já volta com... know-how, né? Com know-how, né? Dessas lideranças mais, vamos dizer assim, com nível de vamos dizer assim, sei lá, como é que eu poderia dizer, de inteligência do crime, né? Passa o know-how, passa a forma e os negócios, né? Então a ideia seria criar um presídio com estrutura, vamos dizer, federal. Não, federal cada mesmo. Estado, federal que seja. Federal, em cada estado e que isolasse as lideranças do estado. Ficasse lá no seu estado e ou cada um ou numa região, por exemplo, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Isolasse essas lideranças Nordeste. Ali. Pronto, Nordeste aqui, pá. É porque o Nordeste é muito grande. O Brasil é um país continental, né? Exatamente. Acho que poderia diminuir a cada 3 estados, um presídio federal, para que a coisa ficasse ali, sabe, mais próxima, assim, que a coisa não... Né? Pronto, esse foi o seu primeiro pedido. Você falta o gênio da lâmpada. O segundo pedido seria uma maior valorização, valorização em todos os aspectos, né? Todos os aspectos seria da população, o entendimento da população brasileira com o trabalho da polícia como um todo, polícia militar, polícia civil. Isso não entende. A gente como até antes da criação da polícia penal, a gente vivia meio que num submundo da segurança pública, o agente penitenciário, né? E eu vou falar aqui do estado da Paraíba. E com muito esforço da categoria, né? E da abnegação de alguns, que hoje a gente tem o reconhecimento, através da lei, né, como policial penal. Mas a gente precisa não só do reconhecimento da lei, a gente precisa do reconhecimento da população como um todo. Não estou falando só da polícia penal. Sim. Do respeito da população e do entendimento da função do policial, que hoje está em xeque, né, vamos dizer assim. Uns elogiam, mas... parte ali quer recriminar o trabalho da polícia, e a polícia, como um todo, está ali para atender a população da melhor maneira. Tem desvio de conduta? Tem, como em toda e qualquer profissão. Exatamente, todo canto. Né? Mas eu pediria ao gênio da lâmpada que pudesse clarear a cabeça da nossa população que a polícia está ali para, vamos dizer assim, para servir. Né? E tem que ser respeitada, porque eu acho que tudo que o policial quer é atender bem e ser respeitado na sua função. Né? Como algumas categorias, né? E hoje, até outro dia, as Forças Armadas era, né, vamos dizer assim, era intocável. Né? Hoje, já, em razão da política,
virou uma certa... Mas assim, vamos colocar nesse contexto que a população entendesse melhor o serviço do policial, né? Do policial militar, do policial civil, do policial bombeiro, do policial penal, né? Que tivesse esse, eu não diria nem um respeito, né? Mas o entendimento qual é a função. Compreensão. A compreensão do qual é o trabalho da polícia, né? Porque muitas vezes a gente tá na rua aí, até estou dizendo no nosso caso, né? Tá na rua para fazer o nosso trabalho assim e passa... Antigamente não tinha isso, hoje em dia o cara já não tem, né, o respeito com o policial que está ali na viatura, sai de casa e muitas vezes colegas que saiu de casa para fazer o trabalho e não voltou, né? Voltou de outra forma, né? Voltou através do luto de uma família. E a gente pede à população, eu pediria à população, e através do gênio da lâmpada, que a população entendesse melhor o trabalho da polícia. A gente está aqui para servir da melhor maneira possível, cada um no seu quadrado, o policial militar na função dele, o policial civil na função que é, né, própria da Polícia Civil, o policial penal aqui fazendo o trabalho que as leis nos permitem fazer da melhor maneira possível. Falta um. Falta. Para encerrar. Esse eu pediria, vamos dizer assim, eu pediria a Deus, né, que nos proteja. A nós policiais penais, os meus colegas que estão lá na base agora, acredito, se preparando para o descanso, mas a qualquer momento a gente pode ser acionado. Exato. E se for, que Deus proteja, assim como, enfim, proteja todos nós aqui da segurança pública, que isso é vamos dizer assim, passando para o segundo pedido, passar aqui que Deus proteja todos os profissionais da segurança pública, proteja nossos familiares, nossos filhos, quem tiver filhos, as esposas, enfim, todo o conjunto da segurança pública, que Deus proteja o nosso trabalho e proteja todos os cidadãos que vão e vêm, né, do seu trabalho vão para o seu trabalho, voltam ao seu trabalho, a esposa que vai deixar a criança na escola, que também, além de deixar a criança na escola, vai trabalhar também, que todos voltem para casa da melhor maneira possível e que contem com a polícia, seja ela no nível que seja, que contem conosco sempre, e a sociedade pode ter certeza, e principalmente a sociedade paraibana, que as forças de segurança estão aqui para servir. Eu só tenho isso para pedir. Bom, show de bola mais uma vez aí. Agradecer de novo, viu, Manuel, por ter aceito o nosso convite aí. E já as portas sempre abertas. A gente sabe disso. Para um futuro bem breve a gente voltar a bater papo aí sobre o dia a dia da... Saulo, eu que agradeço, né? Eu queria aqui, encerrando, mandar um abraço a todos os meus colegas policiais penais, em particular os colegas do GPOI. Mandar um abraço para o coronel Eric, né? Teve lá no... Sim. E mandou um abraço para a gente. Eu queria retribuir aqui, viu, Eric? Grande abraço, sou admirador do seu trabalho, aos colegas do GEOSAC, pessoal da Polícia Militar, meus irmãos também são policiais, né? E a todos os seus telespectadores, um grande abraço, e sempre que precisar e quiser um pouco da nossa contribuição, no pouco que a gente conhece, tem um pouquinho de experiência aí nos últimos 15 anos que a gente está aí na luta aí no sistema prisional, estamos aqui à disposição. Show de bola. Então, pessoal, mais uma entrevista aí. Obrigado aí para quem assistiu até agora e até o próximo vídeo. Valeu!